O 8 em Ponto de hoje está no ar para falar de uma situação que incomoda muita gente, não é? 3 em cada 10 brasileiros sofrem com as alergias. E você sabia que uma crise alérgica mais grave pode levar até a morte? Pois é. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do 8 em Ponto a doutora Jane da Silva, médica alergista, a nossa convidada de hoje. Tudo bem, doutora? Bom dia. Seja bem-vinda. Doutora, o que é considerado alergia? É uma resposta do sistema imunológico a algum alérgeno, ou seja, alguma substância que normalmente não seria maléfica, né? Bom, é uma desordem do sistema imunológico, né? E isso tem alguma causa genética, alguma predisposição da pessoa para ter isso ou não? Sim, em geral, algumas doenças já têm a definição de alguns genes responsáveis pela doença, mas apenas a genética não é suficiente para explicar o aparecimento das doenças. É preciso uma série de fatores que contribuem, então, para o aparecimento das doenças alérgicas. Bom, alergia, como a gente sabe, não tem cura, não é? Mas o tratamento pode fazer com que a pessoa viva de uma maneira absolutamente normal, não é? Sim, o tratamento, tanto medicamentoso quanto alguns cuidados no seu ambiente ou cuidados com a pele, por exemplo, podem ser suficientes para ter um controle da doença. A tal ponto que a pessoa às vezes não precisa mais nem até do remédio, basta apenas algum tipo de comportamento modificado que já é suficiente? Exatamente. Em geral, as doenças alérgicas não graves, né, leves, elas exigem apenas cuidados gerais e uma monitorização regular para que continuem nesse estado de gravidade, né, um pouco mais leve. Agora, doutora, a alergia é uma situação, não é, que tem uma série de mitos, não é, que cercam a alergia. Por exemplo, eu já ouvi falar que a alergia é doença de rico, já ouvi falar que natação cura a alergia, que é contagiosa. Nada disso é verdade, né? Nada disso é verdade. Tanto natação quanto a questão de ser doença de rico são realmente mitos. Esses mitos têm origem no que, doutora? Numa percepção equivocada das pessoas do que vem a ser a alergia? Sim, a transmissão de mitos, né? A transmissão da ideia, das crenças de que algumas coisas são maléficas e outras benéficas, no caso da alergia. E uma desses mitos é a questão da bombinha. Né? Não sei, as pessoas em geral falam que bombinha pode ser prejudicial para pessoas que têm asma. E, bom, já o termo bombinha é algo que chama atenção, porque tem um caráter negativo, de prejuízo para a saúde, claro. E o que se sabe é que a bombinha é um dispositivo inalatório, né? Então é um recurso utilizado para o tratamento da asma. E aquele paciente que é acompanhado regularmente, ele vai fazer uso desses dispositivos sem os efeitos colaterais indesejáveis ou vai compreender e saber agir adequadamente no caso de aparecimento desses efeitos. Bom, a gente falou de alguns mitos, né, doutora? Agora, tem coisa que é verdade e que a pessoa tem que ficar bastante atenta. Por exemplo, alimento pode causar alergia? Sim, alimentos podem, em geral, como eu falei, os alérgenos, eles deveriam ser substâncias inócuas, ou seja, não causam nenhum dano. Mas a pessoa que tem uma alergia a um alimento, por exemplo, no contato com esse alimento pode ter uma reação, que pode ser leve até uma reação potencialmente fatal, que é a anafilaxia. Então, tem pessoas que têm alergia a camarão, a leite, a ovo, a trigo. Então, essas coisas devem ser investigadas quando a pessoa sente alguma coisa, quando ingere algum alimento, para ser determinado se ele tem realmente uma alergia, né? Falei dos alimentos, doutora, mas tem outras situações, por exemplo, mofo de banheiro, travesseiro de pele de ganso, até o contato com um animal de estimação, eventualmente um produto de limpeza, tudo isso pode desencadear uma resposta alérgica, né? Sim, exatamente. Doutora, e alergia mata? Sim, as reações, como eu falei antes, potencialmente fatais, que são as anafilaxias graves, podem levar a óbito por causa do grau mais forte da anafilaxia, que é o choque anafilático. Então, no choque pode haver parada cardiorrespiratória, levando a óbito, se não houver uma intervenção rápida para tentar resolver essa situação. Tem muita gente que não procura tratamento para alergia, que se acostumou com aquela situação de eu tenho uma situaçãozinha aqui de uma alergia, vou conviver com isso e acaba não procurando tratamento? Uhum.
Então, Rodrigo, eu até faço uma comparaçãozinha para as pessoas que têm uma alergia leve com a miopia. Então, a miopia leve a gente consegue enxergar normal, vai ver uma árvore, ver as pessoas, então convive normalmente e para ela é normal, né? Agora, quando a pessoa põe o óculos, aí ela vai ver que as árvores têm folhinhas, que as pessoas têm detalhes no rosto, enfim. A alergia leve, então uma asma leve, uma rinite leve, a pessoa vive normal. Só que a questão de ter uma doença leve não significa que ela vai se manter leve a vida toda. Às vezes ela pode estar mal controlada e evoluir para uma gravidade maior. Por isso é bom, de vez em quando, pelo menos, procurar um auxílio médico para ver se está tudo bem, se não precisa tomar nenhum cuidado adicional. Tá certo. Doutora Jane da Silva, médica alergista, muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto, pelos esclarecimentos importantes, porque muita gente às vezes nem sabe que tem uma alergia e os esclarecimentos são importantes nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigada também. Bom dia. Bom dia. Esse foi o 8 em Ponto de hoje falando sobre alergia e muita gente tem alergia, às vezes nem identificou que tem uma alergia, portanto buscar tratamento, apoio especializado é fundamental para a qualidade de vida das pessoas que têm alergia, com certeza. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.